Bom, nós tivemos aí, vale a pena a gente comentar, né? Bastante importante, a crise de Honduras. Honduras foi o primeiro país da América Latina a sofrer um golpe, né? Que o pessoal chama de golpe light, branco, etc. e tal. Quer dizer, se procura fazer uma diferença, sem estabelecer claramente qual é o sentido dessa diferença, entre os tradicionais golpes militares na América Latina, que tiveram um caráter abertamente fascista, e os golpes posteriores que procuram manter uma aparência de regime constitucional, né? Tendo suprimido até mesmo o regime que já é, em grande medida, uma aparência democrático nos países latino-americanos. O golpe de Honduras foi o golpe que anunciou que a situação, a política do imperialismo para os países atrasados, e a América Latina em particular, havia mudado, né? Só relembrar um episódio que é o seguinte: os países latino-americanos, os países sul-americanos, na sua maioria, haviam eleito pela via institucional normal governos de esquerda nacionalista. Governos burgueses, capitalistas de esquerda, né? Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai, Brasil, etc., Paraguai, né? Fernando Lugo, etc. Esses regimes eram, logicamente, uma reação de todos esses países à crise da política neoliberal implantada no período anterior. Na maioria dos casos, eles foram implantados depois de uma enorme crise política nos seus países, em alguns casos de características abertamente revolucionárias, como é o caso da Bolívia, como é o caso da Venezuela, como era o caso do Equador. Em outros, em reação a grandes mobilizações de massa, como foi o caso da Argentina com o Argentinaço, né? Brasil e Uruguai são um pouco uma exceção à regra, mas acompanham a situação geral porque foi digamos assim, uma manobra da burguesia se antecipando à crise. Logicamente que uma crise na Bolívia é um acontecimento muito grave, mas uma crise no Brasil seria um acontecimento de muito maior gravidade. Então, daí que tenham se antecipado e permitido, coisa que não havia acontecido nas eleições anteriores, onde a burguesia havia oferecido uma enorme resistência, permitido a eleição do PT em 2002. Bom, o caso de Honduras, ele marcava uma evolução dessa situação, né? Honduras é um país da América Central, não da América do Sul. A América Central, logicamente, é vista pelo imperialismo norte-americano como quase, os países ali, quase como que colônias diretas do imperialismo norte-americano, assim como acontece no Caribe. Porque esses países já estão dentro de uma área que é militarmente sensível para o imperialismo norte-americano. Então, quando a onda esquerdista avançou sobre Honduras, os norte-americanos entenderam, né? O imperialismo mundial entendeu que era o momento de reverter essa situação, de parar, fosse como fosse, né, a onda esquerdista e reverter essa situação. Nós temos que levar em consideração que ainda hoje, na América Central, na Nicarágua e em El Salvador, você tem governos que são ligados a essa esquerda internacional. Bom, o golpe de Honduras, nesse sentido, mostrou que o imperialismo traçou um limite. Como se chega dessas tendências esquerdistas, né? Nós temos que manter um controle da situação, e estabeleceu o golpe de Honduras como ponto de partida para a reversão de todos os regimes de esquerda dentro da América Latina.
No momento em que aconteceu o golpe de Honduras, nós chamamos a atenção, né, de que a situação estava evoluindo no sentido de uma mudança da política imperialista de um ponto de vista geral. Quando aconteceu o golpe no Paraguai, confirmou-se essa tendência. Quer dizer, de Honduras, na América Central, até o Paraguai, na América do Sul, né, um país muito ligado ao Brasil, já se vê que o avanço da política imperialista geral para quebrar, né, os regimes que haviam se estabelecido depois da crise do neoliberalismo e implantar uma nova política, reverter essa política e implantar uma nova política. O golpe em Honduras, né, isso não é muito comentado nem pela imprensa tradicional, logicamente, mas também não é comentado pela imprensa de esquerda. Ele foi um golpe que foi aumentando gradativamente a repressão política no país. A tal ponto que nós tivemos aí personalidades importantes da luta popular hondurenha assassinados pelo regime. Caso da ativista Beta Cáceres, foi feita uma campanha mundial, e nós temos aí centenas de pessoas presas por um motivo ou por outro, né? Houve uma eleição onde a oposição não conseguiu se reorganizar para disputar a eleição. Houve uma terceira eleição onde a oposição também não estava debilitada, também a oposição nacionalista, mas um candidato alternativo, digamos assim, da esquerda ameaçou a eleição, né? Uma coisa até certo ponto lógica, porque o regime político faz uma campanha muito grande contra o inimigo principal. E aí, mas como a oposição ao regime continua crescendo, surge uma alternativa no meio daquela confusão. Aí o que fizeram? Fraudaram a eleição, a fraude foi bem explícita, bem evidente, e houve uma reação popular que foi respondida com estado de sítio, um aprofundamento da repressão, e agora vão fazer uma encenação de recontar uma parte dos votos, etc. e tal, né? Mas aparentemente não vai mudar nada. Por que é importante esse caso de Honduras? Ele é importante porque ele serve como um exemplo possível, né, daquilo que pode acontecer no Brasil. Primeiro, a ideia, né, que nós temos combatido sistematicamente e que eu acho que muitas pessoas têm se convencido de que é assim, de que não é assim, na realidade, de que o golpe foi uma manobra parlamentar. Golpe parlamentar, não tem nada demais, etc. e tal. Né? Em Honduras, o golpe se aprofundou numa repressão cada vez maior. Logicamente que a repressão é feita mais ou menos do tamanho da reação política que você tem. No Brasil, nós temos uma crescente repressão, né? Tanto que muita gente fala que nós já estamos numa ditadura, o que é perfeitamente aceitável, mas é visível que nós estamos numa espécie de transição para um novo regime que tende a ser, né, muito claramente uma ditadura. Muita gente coloca as expectativas de reversão da situação nas eleições. No caso de Honduras, né, o regime perdeu as eleições, fraudou. É mais um indicativo daquilo que nós devemos esperar, né? Isso é muito característico. Então, a análise do caso de Honduras, assim como a análise dos casos internacionais todos, é muito importante para se fazer um prognóstico sobre o que poderá vir a acontecer no Brasil. Ou, né, para entender o que já está acontecendo no Brasil nesse momento. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.